Okay, the fellowship of this time A comunhão dessa vez will be still over the matter of Christ and the church. ainda será a respeito do assunto Cristo e a Igreja. Known that the fellowship and the conference in Uganda last August was on this subject. Eu soube que a conferência em Uganda, em agosto, foi sobre esse But assunto. this subject is endless Mas esse assunto é sem fim, because our Christ is endless. porque nosso Cristo não tem It's fim. unlimited. Ele é ilimitado. And the subject of this fellowship that Brother Abu put in the screen, right? E o assunto dessa comunhão que o irmão Abu colocou na tela He said about the fullness of Christ. diz respeito à plenitude de And what Cristo. is the fullness of Christ? O que é a plenitude de Cristo? Where can we find a verse in the Bible that speaks about the fullness? Onde podemos encontrar na Bíblia o versículo que trata a respeito da plenitude? Vocês se lembram? Where? Onde? Yes, Ephesians 1:22 Efésios and 1, 23. 22 e 23. Please, someone may read in Swahili. Por favor, alguém leia em Swahili. Brother Jones, you are always the reader. Please do that for us. Irmão Jones, você sempre é o orador. Por favor, leia para nós. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So, this verse is very familiar to us. Este versículo é muito familiar a nós, But to arrive to this statement, we need to know a bit the process of how we got to this. mas para chegar a essa verdade, precisamos entender melhor o processo de como chegamos a isso. Some verses before, Alguns versículos antes, in verse no versículo 18, no versículo 18, it says, the eyes of your diz, understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Yeah, 18 says, no, 19 says, and what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the working of his mighty power. O versículo 19 diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, Far above all principalities and power and mighty and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir,
não só no presente século, mas também no vindouro. And then 22 and 23, and he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. E então, versículo 22, 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Praise the Lord. Louvado So we seja o see here Senhor. that for him to give everything to the church, he first became the head of everything. Vemos aqui, para ele dar todas as coisas à igreja, ele primeiramente se tornou cabeça sobre todas as It means coisas. that the goal was not himself, ending in himself. Actually, he is the head, but he had a goal after that, that is his church, his body. Significa que o propósito não era ele mesmo, adicionando nele mesmo. Na verdade, ele é o cabeça, mas ele tem um propósito após isso, que é a sua igreja, seu corpo. Very important verses when there we have two revelations. Por isso, o irmão Abu lê os versículos em Mateus 16, versículos muito importantes, onde temos duas revelações. The revelation who is Christ. A primeira é a revelação de quem é Cristo. And only the Father can give this revelation. E somente o Pai pôde dar essa revelação. And the Father, he chose one person to speak this revelation. E o Pai escolheu uma pessoa para falar essa revelação. Because Jesus asked the disciples about who the people say about me. Porque Jesus perguntou aos discípulos a respeito de quem as pessoas diziam que era ele. We cannot know Jesus Christ only with what the people say about him. E como o irmão Abu disse, nós aqui não podemos conhecer Jesus Cristo pelo que as pessoas dizem. When he spoke that, he was trying to say, don't follow what people say about me, because you must know me personally. Na verdade, quando ele falou isso, ele estava tentando dizer: não siga o que as pessoas dizem sobre mim, porque vocês devem me conhecer pessoalmente. Christ only with what people say, one day you may leave him because he is not attached to you. Quando você somente conhece Cristo pelo que as pessoas dizem, um dia você irá deixá-lo, porque ele não está ligado em você. Doesn't matter what happened, you will never leave him because you are totally attached. Mas quando você o conhece pessoalmente, não importa o que aconteça, você nunca o deixará, porque está completamente ligado a ele. Por isso, o Senhor fez uma segunda pergunta. Mas agora, quem você diz que eu sou? Claro, Pedro foi escolhido pelo Pai. Não ao acaso, mas com um propósito específico. Da mesma maneira que ele foi usado para a revelação de Cristo, usado pelo Pai, como aquele que falou. Alguns minutos ou um tempo depois, a mesma boca que falou pelo Pai também falou que Satanás queria falar. A mesma boca, a mesma pessoa.
Significa que, por um lado, a pessoa não é tão importante, because he's just a channel. pois é apenas um canal. If he doesn't know who is he himself, Se ele não se conhece a si mesmo, someone. ele começa a achar que é alguém. Oh, I got the relation of the Father. Uau, agora eu tenho uma relação com o Now I Pai. am one, the chosen one among the disciples. Agora eu sou o escolhido entre os discípulos. So now when I open my mouth, Agora, quando eu abro minha boca, eu falo por Deus. this was the great mistake of Peter. Esse foi um grande erro de Pedro. This happened because the Lord wanted to give the example, to leave the example in the Bible. Mas isso aconteceu porque Deus queria deixar um exemplo na Bíblia, To show us that if one day we are used by the Lord, para nos mostrar que se um dia formos usados pelo Senhor, we are nothing but just a sinner that has received grace. nós não somos nada além de um pecador que recebeu graça. We're just an instrument in His hands. Somos apenas um instrumento em suas We cannot mãos. say, oh, God used me so much. Não podemos dizer, ó, o Senhor tem me usado tanto. E saímos por aí dizendo, Deus me usou, sou usado por Deus. Then this is not the glory of Christ anymore. Neste momento já não é mais a glória de Cristo. Isto se torna a sua glória. Glory. Quando se torna a sua glória, The Lord Himself will not allow that. o próprio Senhor não permitirá isso. The Lord exposed Peter right away. Por isso que o Senhor expôs Pedro logo em seguida. Okay? You were used by the Father. Você foi usado pelo Pai, Wait a moment. mas espere um pouquinho. You will be used by other person. Logo você será usado por outro. You were used by Satan. E ele foi então usado por Satanás. Said, you don't understand the things of God. Então o Senhor Jesus disse: Você não entende as coisas de Deus, você só entende as coisas dos homens. Arreda-te de mim, Satanás. Say, away from me, Peter. Ele não disse: Arreda-te de mim, Pedro. From me, Satan. Ele disse: Arreda-te de mim, Satanás. Was used by Satan. Porque naquele momento Pedro foi usado por Brothers Satanás. and sisters, Irmãos e irmãs, this is a big lesson to us. isto é uma grande lição para nós. When we are used by the Lord, Quando somos usados pelo Senhor, precisamos permanecer humildes. Precisamos nos humilhar, always cleaning ourselves. sempre nos lavando, Always rely on the Lord only. sempre confiando apenas no Senhor, Our capacity. não em nossa capacidade. Not in some good revelation maybe the Lord has given us. Até mesmo se tivermos uma boa revelação dada pelo Senhor, God has given, not you. porque foi o Senhor quem deu. A revelação não veio de você mesmo. Actually, everything we are Na verdade, tudo o que somos was given by God. foi dado por Deus. We're going to see this in these coming Nós vamos ver isso nas próximas mensagens. even in the Old Testament. Até mesmo no Velho Testamento, The symbols and figures and shadows como símbolos, figuras e sombras of the reality that we have in the New Testament. da realidade que temos no Novo Testamento, Examples in the New com muitos exemplos do Novo Testamento, we may see that those who able us to do something is our Lord God Himself. podemos ver que quem habilitou aqueles a fazer alguma coisa foi o nosso próprio Senhor. Learn this lesson, Se aprendermos essa lição understand this principle. e entendermos esse princípio, Our serving in the Lord in the church will change completely. nosso serviço ao Senhor e à igreja irá mudar completamente. We have among the children of God is because someone they think I am someone. Muitos problemas que existem entre os filhos de Deus é porque alguns pensam que são alguém. I am someone, I despise the others consciously or unconsciously. Quando eu penso que sou alguém, eu desprezo os outros, conscientemente ou não. And I live the principle of depending on the Lord totally. E
eu deixo de lado o princípio de depender completamente de When we Deus. don't know what to do, Quando não sabemos o que fazer, quando não sabemos o caminho, olhamos para o Senhor. when we learn the way, Mas quando aprendemos o caminho, sabemos o que fazer. confess, brothers, Falem a verdade, we irmãos. just don't go to the Lord anymore. Muitas vezes nós não vamos mais ao Senhor, We know what to say. porque sabemos o que fazer, o que dizer, sabemos como solucionar. Não é verdade? But the principle that we learn, Mas o princípio que aprendemos, building up of the body of Christ, especialmente a respeito da edificação do corpo de Cristo, in Him every time. aprendemos a depender dele a todo tempo. Louvado seja o Senhor. Revelation about Christ, Portanto, essa grande revelação sobre Cristo only by the Father, foi dado apenas pelo Pai, the Son of the living God. Cristo, Filho do Deus vivo. Essence to build up the church. Essa é a essência da edificação da igreja. Build up the church with the doctrines. Não edificamos a igreja com doutrinas, Build up the church with activities. não edificamos a igreja com atividades, We don't build up the church with strategies. não edificamos a igreja com estratégias, Don't build the church with how to do. não edificamos sabendo o que fazer, But we build the church with only one element. mas edificamos a igreja apenas através de um elemento, o próprio Cristo. Christ Himself. O próprio Cristo. Christ, Sem Cristo, building up. sem edificação. Christ Sem Cristo, in the church. sem conteúdo na igreja. Ok? Today, Hoje, entre muitos cristãos, congregations, entre muitas denominações, criticizing, não estamos aqui criticando, estamos apenas pontuando que isto vem acontecendo. that many Christian outside outward activities Há muitos cristãos afora envolvidos em atividades seems to be something from Christ, que parecem ser de Cristo, but actually they are empty of Christ. mas na verdade estão sem Cristo. No content of Christ. Não possuem o conteúdo de Cristo. I advise you, Então eu aconselho vocês, tenham cuidado na sua vida da igreja, care for onde você se importa, na sua congregação, na sua igreja. careful with activities, Tenha cuidado com atividades, careful with strategy, tenha cuidado com estratégias, careful with outward doings. cuidado com os afazeres. We as saints in the church, Nós, como santos na igreja, here many leading ones, especialmente aqui que tem muitos líderes, your priority on the content of your building. você deve pôr sua prioridade no conteúdo da edificação. Must be Christ Himself. O conteúdo da sua edificação deve ser o próprio Cristo. Amém? You know already Como vocês já sabem, when we see the figure of Adam and Eve. quando vemos a figura de Adão e Eva, All know that Eve was taken from Adam. todos vocês sabem que Eva foi gerada de Adão. And the part taken from Adam was the rib. E a parte removida de Adão foi uma costela. Content of the building up of Eve, O conteúdo da edificação de Eva that rib from the side of foi a Adam. costela do lado de Adão. It means that the material from where Eve was built was the rib of Adam. Significa que a origem do material que Eva foi feita era a costela de Adão. Rib is a bone. E a costela é um osso. And according to the spiritual symbology, the bone represents the eternal life. E de acordo com a simbologia espiritual, ossos representam a vida eterna. Eve was built with the bone of Adam.
Então Eva foi edificada através de um osso de Adão. There was not outside material. Não via nenhum outro material, Only the rib of Adam. apenas a costela de The Adão. same way, Da mesma maneira, died on the cross, quando Cristo morreu na cruz, pierced on his side, ele foi traspassado ao seu lado. came out was blood, A primeira coisa que saiu foi sangue, redeem us, para nos redimir, buy us from the sin and from the world and from the law, para nos comprar do pecado, do mundo e da lei, to rescue us. para nos resgatar. This is the purpose of the. Este é o propósito do sangue. And also from his side came out the water, E também do seu lado saiu água, representing the eternal life representando a vida eterna, that has produced us the church. que produziu a igreja. Jesus said, who has eternal life will live forever. Por isso que o Senhor falou: quem tem a vida eterna viverá para sempre. In John said, who has the Son has the life. No Evangelho de João diz: quem tem o Filho tem a vida. Lord, we have received the Son of God, Graças ao Senhor recebemos o Filho de Deus. created by the life of God. Fomos gerados pela vida de Deus. Eternal life poured out by Christ on the cross. A vida eterna jorrada por Cristo na cruz. Quem nele crê Shall receive this eternal. irá receber essa vida eterna. We were all begotten by this eternal life. Por isso, todos nós fomos gerados por sua vida eterna, representada pela água. So we became part of Christ through this eternal life. Nós nos tornamos parte de Cristo através dessa vida eterna. The continuation of that must be also in the same eternal life. E a edificação, que é a continuação disso, também deve estar na mesma vida eterna. So that's why he shows that Christ, the Son of living God, Por isso que ele mostrou que Cristo, o Filho do Deus by vivo, one hand is the content of the building up of the church that will come later. por um lado, é o conteúdo da edificação da igreja que viria mais tarde. And then Jesus said, Então Jesus disse: also have one revelation to give you. eu também tenho uma revelação para te dar. Revealed me to you. O Pai me revelou a você. Now I'm going to reveal one thing that is in my heart. Mas agora eu vou revelar uma coisa que está no meu coração. In verse 18 of Matthew 16. Isto está no versículo 18 de Mateus 16. Please, someone here read for me. Matthew 16, 18. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Okay, so when Christ was revealed by the Father, Quando Cristo foi revelado pelo Pai, Jesus said, and I also say to you, o Senhor disse: também eu te digo. Peter and disciples, I also have one revelation to give you. Isso significa Pedro e discípulos. Eu também tenho uma revelação a dar a vocês. Quando ele disse também, It has the same importance level of the first revelation. significa que ele tem o mesmo nível de importância da primeira revelação. You are Peter, and on this rock, Tu és Pedro, e sobre esta pedra. represent by one hand himself, Christ, Esta pedra representa, por um lado, o próprio Cristo, by other hand, the revelation of Christ. mas, por outro lado, a revelação de Cristo. On this rock, on this revelation of myself, Sobre esta pedra, ou sobre esta revelação de mim mesmo, edificarei a minha igreja. build up my church. Edificarei a minha igreja. The first time the church was revealed here. Esta é a primeira vez que a igreja é revelada. The good pleasure of the Father was the Son, O bom prazer do Pai é o Filho, the only begotten Son.
O único gerado, o Filho, ele era o prazer do Pai. The Son also had a good pleasure. Mas o Filho também tem seu bom prazer. Was the body that will be built up, the church. E esse prazer é o corpo que edificará a igreja. By one hand, no Por um one lado, compares to Christ. ninguém pode se comparar a Cristo. Christ is the only one. Só existe um Cristo. We adore, we worship, we recognize as our head. Nós o adoramos e louvamos e o reconhecemos como nosso cabeça. Mas, por o outro lado, para Cristo, Church is so important. a igreja é muito importante. For Christ, Porque para Cristo, church as his body, a igreja é o seu corpo his expression. e sua expressão. And also, is his pleasure. E também é o seu prazer. We know that the church is expressed in the epistles in many aspects. Nós sabemos que a igreja é descrita nas epístolas de muitos aspectos. All the wisdom showed by the church. Como a multiforme sabedoria em relação à igreja. The church is polyvalent. A igreja tem muitas formas, It works in many aspects. trabalha em diferentes aspectos. Por que isso? Por ela mesma? By her ability, Por sua habilidade? because the church is the body of Christ. Não, porque a igreja é o corpo de Cristo. Is Christ himself expressed through the body. A igreja é o próprio Cristo expresso através do corpo. When we say that the church is the fullness of all in all, Quando dizemos que a igreja é a plenitude de tudo em todos, is the fullness of Christ, é a plenitude de Cristo. that we must express the riches of Christ in a so abundant way that it becomes fullness. Significa que expressemos as riquezas de Cristo de uma maneira tão plena que isso se torna em plenitude. Christ is rich, Cristo é rico, is endless rich, é infinitamente rico, unlimited richness. tem riquezas ilimitadas, He was pleased to give this richness to his church. mas ele tem o prazer de dar suas riquezas à sua igreja. By one hand, Por um lado, for us to enjoy him to the uttermost. para nós desfrutarmos dele ao máximo, As we mas por outro lado, we may also assim como desfrutamos, nós também devemos expressá-lo. the richness of Christ. Então, nós expressamos as riquezas de Cristo. Do something more. Não precisamos fazer nada mais, Just enjoy him. apenas desfrutá-lo Fullness, em sua plenitude. Lord will attract people to him. O Senhor irá atrair as pessoas a si. This is the burden of the church. Esse é o nascimento da igreja. Brother Abu read Matthew 28. O irmão Abu leu Mateus 28, quando Jesus disse: 28. Twende katika Mathayo 28. Matthew 28, Mathayo 28. verse 18. And Jesus Mateus came and 28, spoke to them, 18. saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é inquestionável. He is the head over everything. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Não existe outro cabeça. He was made the Christ and the Lord. Alifanywa Kristo na kichwa. Ele foi feito Cristo e Senhor pelo Pai. Yeye ndiye kichwa. Portanto, ele é o cabeça. Recognize Sisi tunatambua Nós reconhecemos ile o encabeçamento de we are Cristo. here as a church tuko hapa Nós estamos aqui como igreja and to surrender all our worship to the head, which is kutambua Christ.
Nós estamos aqui para reconhecer e render toda adoração ao cabeça, que é Cristo. No one can replace Christ. Hakuna yeyote Ninguém pode substituir Cristo. Especially no man can replace Christ. sana sana Especialmente nenhum homem pode substituir Christ is Cristo. Christ. Cristo é Cristo. The church is here to worship Christ. na kanisa E a igreja está aqui para adorar Cristo, Head up into Christ. ya kwamba para se achegar a Cristo. Amém? The Lord. Louvado seja o Senhor. What he said, all authority was given to me in heaven and on earth. hii ndio alisema E isso está relacionado ao versículo que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Go therefore. mstari wa 19 No versículo 19 diz: ide portanto, ide portanto. No, 19, yeah. 19. 19, 19. Ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Go Santo. therefore and make disciples. Ya kwamba Ide portanto e fazei discípulos. You see, brother, every word is very important. ya kwamba ndugu, Veja, irmãos, cada palavra é importante. Go and make disciples. hakusema Ele não disse ide e fazei discípulos. enda sasa. Ide, portanto. Hii sasa Esse, portanto, To him being the authority of everything. inalingana está relacionado a ele ser a autoridade sobre todas as coisas. Portanto, ele está dizendo: eu sou autoridade no céu e na terra. mamlaka mbinguni na hapa duniani. You know that? Unajua hivyo? Entenderam? Therefore, Sasa Então, portanto, ide. you don't go by yourself. wewe Você não vai por si mesmo. Go by your strength. Você não vai pela sua estratégia. Your authority. Você não vai na sua autoridade. Your power. hauendi Você não vai no seu poder. On the power of the one who has authority. Você vai no poder daquele que tem autoridade. kila kitu. So this is the role of the church. Esse é o dever da igreja. Every time we do something, Kila wakati tunapo Toda vez que nós fazemos algo, clear concept. lazima tufanye fazemos com esse conceito bem claro e discernimento. Have a head tuko na kichwa Temos um cabeça, over everything. ana mamlaka o qual tem autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra. This authority of the hand. sasa Com essa autoridade vinda do cabeça, eu vou. tunaenda Nós vamos. And we have the responsibility to make disciples. na sasa E então nós temos a responsabilidade de fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Disciple is to bring those who are under the slavery and under the control of Satan to the headship of Christ. Fazer discípulos é trazer aqueles que estão debaixo da escravidão e do controle de Satanás e trazê-los para o encabeçamento de Cristo. Não estamos aqui para fazer nossos discípulos. Ninguém é discípulo de ninguém. Amém? We're not here to make disciples for us. Não estamos aqui para fazer discípulos para nós. Disciples for them. Muitas pessoas fazem discípulos para si. What they say, they obey, just obeying God. O que eles dizem, essas pessoas obedecem sem questionar. Go left, he go left. Go wakisema right, he enda go right. enda kushoto unaenda enda kulia unaenda Essa pessoa diz vai para a esquerda e você vai para a esquerda, vai para a direita e você vai para a direita. Essa não é a maneira. Nós estamos aqui apenas para receber o encabeçamento de Cristo. Kristo ambaye ndiye kichwa. The leading ones in the church, we have not control, we have not authority over the saints to control them. No. Aos líderes da igreja, não temos controle e não temos autoridade sobre os santos para controlá-los. Não. Religion talk. Isso é o que pensa a religião. This is how the worldly system talks. Hivi ndivyo Isso é como funciona o sistema religioso. But in the spiritual realm, lakini katika No reino espiritual, those who are leading ones, wale ambao aqueles que lideram actually first are the servant ones. são os primeiros a servirem. watumishi wenu We lead the saints serving them. sisi tuna Nós lideramos os santos servindo-os. Amém? The more we serve, zaidi vile Quanto mais servimos, we will
mais receberemos o reconhecimento dos santos. saying, oh, I am the one, I am the prophet, I am the chosen by God. Lakini sio tu kusema Não é dizer eu sou escolhido, eu sou profeta, eu sou escolhido de Deus. Não é assim. hapana, Não. Just serve. wewe Somente servindo. Love. Servindo em amor. Somente servindo Cristo. The body himself will recognize those who are serving. yani O próprio corpo reconhecerá aqueles que servem. Amen. Amém? This is the principle Christ hii ndio njia ya Kristo. gave us by his. Este é o princípio que Cristo nos deu através do seu ministério aqui na terra. This we will touch and will share in later messages. Hii tuta Isto será compartilhado mais tarde nas mensagens. When we make disciples, tunapotengeneza Quando fazemos discípulos, we are bringing the people estamos trazendo as pessoas da autoridade enganosa to the right para a verdadeira autoridade, que é o próprio Cristo. mamlaka mbaya ya uovu kuwaleta chini ya mamlaka ambaye ni Kristo. baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Kuwabatiza Batizando-os para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Introducing people into God himself. ya kwamba ni Isso significa introduzir as pessoas para dentro do próprio Deus. Ao pregar o Evangelho, irmãos, Doctrines. não é para pregar doutrinas. Maybe the religion has given us the wrong teaching. labda Talvez a religião tenha nos dado um ensinamento errado. When you are going to preach the gospel, sim, Ah, você está indo pregar o Evangelho, nice message, wewe tengeneza você precisa preparar uma boa mensagem, speak in this way, ni lazima você precisa falar dessa maneira. you may touch the emotion of that person. ili uweze ku- Pode ser que você toque na emoção daquela pessoa, Cry, ya kwamba huyo mtu a pessoa irá chorar. and you say, will you like to receive Jesus? na hii ndio wakati Nesse momento você deve dizer: gostaria de receber Jesus. Yes, I want. A pessoa está fragilizada e diz: sim, eu quero. All are strategies. hizi Tudo isso são estratégias. Human strategies. ya kwamba Estratégias humanas. Preaching the gospel. kuhubiri Pregar o Evangelho Present Christ himself ni kupeana é somente apresentar o próprio in Cristo. a lovely way. katika De uma maneira amorosa, God has so loved the world. kwa sababu Kristo porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o próprio Filho. This so big love hii Este amor tão grande must permeate us ourselves. mpaka itu deve nos permear When we go to reach people with the gospel, tunapoenda quando vamos alcançar as pessoas com o Evangelho. Christ himself. Precisamos alcançá-las com o próprio Cristo. Just is necessary the right heart, ya kwamba A única coisa que é necessária é um coração correto, ya kwamba uwe na ile uma atitude correta. the Spirit will do the work. ya kwamba O Espírito fará todo o trabalho. Even you don't speak much, E mesmo que você não fale muito, you really have the heart to show who Christ is for ya the people. kwamba você tem o coração para mostrar o Cristo que ele precisa. Will be brought to him Essa pessoa será trazida para ele by you, através de você, como um canal, that you may introduce them. ili uweze e você irá introduzi-lo através do batismo. He got saved. baada ya Claro, após a salvação de Deus. na kupitia Então, através do batismo, para dentro do Deus triuno. Mungu, yani katika ubatizo Doesn't save. O batismo por si só não salva, Important, strong testimony. mas é um testemunho muito forte e importante de que daquele dia em diante Triune God. mimi niko ndani, eu estou incluído no Deus triuno. mimi ni wa Eu pertenço a Ele. We are baptized into the person of the Father, the Son, and the ndio kwa Holy Spirit. sababu tu- Por isso que batizamos para dentro da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Are you understanding me? Estão me entendendo? When we preach the gospel, tunapohubiri Injili, Quando pregamos o Evangelho, is to bring people under the only authority recognized by God on this universe,
objetivo é trazer as pessoas para baixo da única autoridade reconhecida por Deus, que é o próprio Cristo. E também aquele que é capaz de introduzir todos aqueles que creem para dentro do próprio Deus, graças ao Senhor. E assim que eles estão inseridos em Deus, isso significa agora que eles pertencem a Deus, pertencem a Cristo, pertencem à igreja, ao corpo de Cristo, como membros do corpo, como membros da família de Deus, como parte da edificação do edifício de Deus. Então, em Mateus 28, 20, diz: ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Teaching them. This is the second step. Ensinando-os, esse é o segundo ponto. Our responsibility as the church. O primeiro ponto de nossa responsabilidade é a igreja. Authority of our head, we go to make disciples. Ao reconhecer a autoridade do nosso cabeça, nós saímos e fazemos discípulos. Introducing them into the triune God. E os introduzimos para dentro do Deus triuno. Once they are already in Christ, Então, a segunda coisa, uma vez que eles já estão em Cristo, ability to teach them. nós temos a responsabilidade de ensiná-los. It's not to give doctrines. Ensiná-los não é ensinar doutrinas, Not as in the school to give knowledge. não é ensinar conhecimento como fazemos na escola. Is related to show them the way to walk. Ensiná-los é mostrar-lhes a maneira de andar, Show them the way to behave themselves in Christ. mostrar como se comportarem ao estar em Cristo, Show them how to live Christ. mostrar como viver Cristo, Show them how to walk in Christ. mostrá-los como andar em Cristo. The teaching. Isso sim é ensinar. Times we misunderstand this. Muitas vezes confundimos esse termo. To teach it means I will go to Para ensiná-lo, darei 24 lições a respeito deste assunto. and after this we're going to give 24 more messages on that subject. E após isso, mais 24 lições a respeito desse outro assunto. It's necessary to know the Bible. Claro, é preciso conhecer a Bíblia. Necessary to understand who is our God. É necessário entender quem é o nosso Deus. Who I am. É preciso entender quem sou eu na sua nova criação. It's not enough to know. Não é suficiente conhecer. É muito mais do que isso, precisamos viver. É muito mais, precisamos praticar. Way of teaching. Esta é a maneira de ensinar. I'll show you how in the Eu vou mostrar-lhes como no Velho Testamento people how to teach the young ones. o Senhor mostrou como ensinar os mais novos. Deuteronomy chapter 8. Deuteronômio 6. Deuteronomy chapter 6. Deuteronômio capítulo 6. Verse. Okay, I will read. Okay, let's read verse 4 on. Hear, O Vamos Israel, ler o the versículo Lord our 4 em God, the Lord diante. is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Says, and these words which I command you today shall be in your heart. O versículo 6 diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Kuwa katika moyo wako. Okay, the first thing here, Ya kitu cha kwanza, the Lord A primeira coisa que o Senhor fala, His words. maneno ya suas palavras. One to have these words in His heart is ourselves. ya kwamba Os primeiros a terem essas palavras no coração somos nós mesmos. So here says, these words which I command you, ya neno hili ninalokuamuru nyinyi Aqui diz: Essas palavras que hoje te ordeno when He says shall be in your heart, estarão no teu coração. Quando ele diz estarão no seu coração, ya kwamba ele quer dizer que a palavra já estará depositada ou fundamentada. here anymore. haiko Não está mais aqui. ya kwa It's not nia ba theory, doctrine anymore. hii Não é mais uma teoria, uma doutrina. In your heart, it means that it's already yours. ya kwamba Quando ele chega ao seu coração, significa que ele já é seu, amen pertence a você, It is inside you. iko ndani está dentro de você. These words are working inside you. neno hili Essas palavras estão trabalhando dentro de você. Compreendem? Mind, no, Não é colocar na sua mente, katika mas no seu coração. inside of you. tayari Já está dentro de você. sasa E então, Shall teach them diligently to your children. na sasa tu as inculcarás a teus filhos. Watoto wako kwa bidii. Amen. Okay, you receive it napokea Você recebe in your life. unaiweka a palavra, você a aplica em sua vida e então você deve ensinar os seus filhos. Teach to your children. Here, we can mean two things. Ensinar os seus filhos aqui pode significar duas coisas. Nossos filhos físicos, Today, kwa mfano por exemplo, hoje when I received Brother Ben, nilipopokea ndugu me encontrei com o irmão Ben, niliona dada Rachel com a irmã Rachel, Hannah, nikakutana na encontrei seus filhos Hannah, Giovanna e Jones. I saw them so big. nikaona wame Eu vi que eles estavam tão The grandes. main responsibility of Ben and Rachel ya kwamba kazi A responsabilidade principal de Ben e Rachel, is to teach them. em primeiro lugar, é ensiná-los. The children, the physical children of Ben Eles são and seus Rachel. filhos físicos. Ben na Rachel. But here also applies to our spiritual children. Lakini Mas pia aqui também pode ser aplicado a nossos filhos espirituais. wetu wa kiroho Amen? So we receive, tunapokea Portanto, nós recebemos a palavra de Deus, tunaishi nós aplicamos a nós, guardamos em nosso coração, nós depositamos em nosso coração, nós começamos a viver essas palavras e agora ensinamos essas palavras para nossos filhos, both aspects, yani em ambos os aspectos, katika kiroho and physically. na pia katika kimwili. espiritualmente e fisicamente. Claro, nossos filhos físicos, Wana wetu wa kimwili I think the majority ya kwamba wengi wao acredito que a maioria são também nossos filhos espirituais. wetu wa kiroho. So, when you have still small children, Então, enquanto você ainda tem filhos pequenos, your responsibility. não esqueça que eles são sua responsabilidade. Tumepoteza Nós perdemos muitos jovens wachanga wengi sana During the church life, katika durante a vida da igreja, the parents, kwa sababu wazazi they wao didn't porque os pais não exerceram sua responsibility responsabilidade children on the ways of the Lord. wazazi em ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. They gave this responsibility to the church, brothers and sisters. Eles deram essa responsabilidade para os irmãos e irmãs que serviam as crianças. Cares for my children. Ah, a igreja vai cuidar dos meus filhos. This is what not the Bible says. hii sio vile
E isto não é o que a Bíblia diz. watoto wetu Nossos filhos, que foram dados por Deus kama como sua herança, urithi wake. So we have responsibility então nós temos responsabilidade sobre eles. physical and material, Não só no aspecto físico e material, Mambo ya nje. but mostly in the spiritual aspect. mas principalmente no aspecto espiritual. Amém? You may say, Wakati naposema Você pode dizer: my children, they're not on the ways of the Lord. irmão, meus filhos não estão no caminho do Senhor. Don't worry. usijali, Não se preocupe. A weapon. uko Você na tem uma arma. You have the prayer. uko na Você tem a oração. You have the prayer to change this situation. Você tem a oração para mudar essa You have the situação. prayer of the church to help you to change this situation. Você tem a oração da igreja para ajudá-la a mudar essa situação. Responsibility na pia E você tem a responsabilidade testimony to de your dar o children. testemunho da verdade para os seus filhos. Say, pole kusema hivi, Desculpe por dizer isso. Muitos filhos walienda deixam o caminho because of the testimony of their parents. kwa por sababu causa do testemunho de seus pais. So may the Lord have mercy on us. basi Oh, que o Senhor tenha misericórdia de What I nós. am speaking here applies on your case. kama Se o que eu falo aqui se aplica à sua situação, bado você ainda tem tempo para se arrepender. Still have time to go before the Lord. tuko na muda Você ainda tem tempo para se derramar ao Senhor, kuweka de pôr-se de joelhos, Pray. kuomba de orar, Fight before the Lord. de interceder ao Senhor pelos seus filhos. And the Lord will listen. E o Senhor irá ouvir. Believe in me. Oh, creia em mim. When the Lord see a broken heart, ya kwamba Quando o Senhor vê um coração quebrantado, will move. Bwana o Senhor moverá. Amém? Also, it applies to our spiritual children. basi Mas também isso se aplica a nossos filhos espirituais. angalia E veja como ele ensina. Teach them diligently to your children. na wewe pia utawa Tu as inculcarás a teus filhos, How to them e delas falarás the word when you sit in your house. assentado em tua casa katika nyumba yako When you walk by the way, na utembea e andando pelo lie caminho, down, na ulala e ao deitar-te when you rise up. na uondoke. e ao levantar-te. 24 hours Ina maana Significa 24 horas de responsabilidade, of your children. de cuidado pelos seus filhos. This can be translated into Isto pode ser traduzido como pastorear e nutrir. mchungaji. Haleluya. Amém. So this is what Jesus said, go and make disciples and teach them. Isto é o que Jesus falou. Vá, faça discípulos e os ensine. To teach them must be like this. Wafunze Ensiná-los deve ser assim. Once a week. Não uma vez por semana. Let us have Oh, vamos fazer um estudo bíblico. ya Biblia. I want to teach you about Eu quero ensiná-los sobre Cristo. this is not the way of teaching. Esta não é a maneira de Jesus. Of course, we need Bible study. Of Ndio course, tunahitaji Claro, nós precisamos de estudos bíblicos. saints need to know the Bible. Todos os santos precisam conhecer a Bíblia. We need to read the Bible. Precisamos ler a Bíblia. Understand the Bible. Precisamos entender a Bíblia. This is one thing that can never be Isto é uma coisa que nunca pode ser deixada de lado. but to teach people, lakini kufundisha Mas ensinar pessoas talk of them when you sit in your home. ni delas falarás assentado em tua casa Walking with them, unapo e andando pelo caminho com lie elas, down, ulala e ao deitar-te na uondoka. e ao levantar-te. Isso significa who you are caring for. Wale aqueles quem você está cuidando Close follow-up. uko precisam de um cuidado próximo. You know their situation. unajua Você conhece a situação deles. When you rise up, Quando você se deita e se levanta, when you walk with them, quando você anda com eles, you eat with them, quando você come com eles, yani kila wakati todo o tempo to shepherd them. uko na nafasi você tem a oportunidade de apacentá-los. Teach them
de cuidá-los, de ensiná-los com as palavras de Deus. living of the word of God. E muito mais que isso, com o seu viver da palavra de Deus. Amém? Live the word of God. Unapoishi Quando você vive a palavra de Deus, unaishi você é um testemunho vivo. na ushuhuda E o testemunho que você dá Much more stronger. fala muito mais forte yani do que simples palavras. katika maneno matupu. Verse 8. Mstari wa 8. Versículo 8. Bind them as a sign on your hand. Basi Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, Shall be as frontlets between your eyes. e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Shall write them on the doorpost of your E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. mlango yako. It means that the word of God must be all the time in front of us and following us. Ya kwamba E isto significa que a palavra de Deus deve estar a todo momento à nossa frente e nos acompanhando. That's right. One thing that we, in this new beginning, will recover strongly is to bring every brother and sister to enter into the reading of the Bible in a strong way. ya kwamba Por isso, nós, neste novo começo, vamos fortemente restaurar, trazendo cada irmão e irmã a entrar dentro da leitura da Bíblia de uma maneira muito forte. Pray the Bible. lazima Não somente isso, vocês devem orar a Bíblia. Read the verses and pray the content of the verses. Vocês devem ler um versículo e orar o conteúdo deste versículo. Keep them on your heart. unayaweka Vocês o mantêm no seu coração. You are doing things. unayakumbuka Vocês se lembrarão dele enquanto estiverem fazendo outra coisa. It's just flowing inside of you. O versículo começará a fluir dentro de você. The word will bring you to pray. na neno E a palavra te levará a orar. That is deposited in you will bring you to worship the Lord. ya kwamba E a palavra de Deus que está depositada em você o levará a adorar o Senhor. E essa palavra Will teach us irá nos ensinar how to walk, vile como andar, how to behave in His presence. como se comportar em sua presença. Praise the Lord. Oh, louvado seja o Senhor. Então veja, Church, kanisa a igreja, second big revelation. kama com a segunda grande revelação, So important for Christ. ni umuhimu é tão importante para Cristo. In this entire content that we shared now, ya kwamba Com respeito a todo o conteúdo que compartilhamos até agora, be the fullness of Christ in His expression. a igreja deve ser a plenitude de Cristo em sua expressão. Haleluya. Amen. What is the fullness of Christ? O que é a plenitude de Cristo? Something is in fullness. Wakati kitu Quando algo está na sua plenitude, No more space for other things. você não tem mais espaço para outras coisas. He fills every single empty part that no empty part for every other thing. ya kwamba A plenitude é o encher de cada espaço vazio, não deixando nada vazio para outras coisas. So we need to arrive to this level. ni lazima Precisamos alcançar esse nível. Other thing else that Christ in fullness in our life. hakuna Não deve haver mais nada que nos encha a não ser Cristo. What we speak is Christ. ile tuna O que falamos é Cristo. Is Christ. ile tunawaza ni O que pensamos é Cristo. ile tunaona O que sonhamos é Cristo. ile tuna O que compartilhamos é Cristo. What we pray is Christ. O que oramos é Cristo. Christ is full in our mouth. Cristo enche a nossa boca, imejaa katika mioyo enche o nosso coração, enche a nossa mente, Our emotion. enche a nossa emoção. This is the fullness of Christ. Esta é a plenitude de Cristo. Kristo And this is the role of the church on this. E este é o dever da igreja na terra hoje. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Given everything to the church. Kristo E Cristo deu todas as coisas à igreja. Todas as coisas à igreja. He loves so much the church. sababu alipenda
por causa do seu grande amor pela igreja. Again, Ephesians 1. Tusome tena Por isso que ele diz em Efésios 1, Efeso 1. Chapter 22 and 23. versículos 22 e 23. All things under his feet. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. When we read this, under his feet, Quando lemos debaixo dos pés, as you considering Unapofikiria você considera ya kwamba que ele é o cabeça e nós o corpo. under his feet means under the feet of the church. ya kwamba Portanto, debaixo dos pés significa debaixo dos pés da igreja, certo? Head has no feet. ya kwamba A cabeça não tem pés, The head and the body it has feet. ya mas a cabeça e o corpo têm pés. Brothers and sisters, wandugu na dada, Portanto, irmãos e irmãs, under our feet. ya kwamba tudo está debaixo dos nossos pés. Amém? Because in Ephesians chapter 1 says that katika Waefeso 1 Porque em Efésios 1 diz every que ele foi posto acima de todas as coisas, ya kila kitu in the heavens. katika mbingu, assentado nos lugares celestiais. Matendo ya Mitume, Ephesians chapter 2 katika Waefeso Em Efésios capítulo 2, says that we also we were seated with him in the heavens. ele também diz que estaremos sentados com ele nos lugares celestiais. hakuna njia ingine Porque não tem como a cabeça estar sentada e o resto do corpo não está sentado. When he produced the body, Quando ele gerou o corpo, he himself. ele completou ele mesmo. Amen. Amém? He saw alipoona Quando ele viu his death. matokeo o resultado da sua morte, Of the cross. o resultado da cruz, To us. ele olhou para nós I am happy. e ele disse: Eu estou alegre, I have my body now. eu tenho meu corpo agora. We need to be built up. kweli lazima, Claro, precisamos ser edificados, Eternal foresight. lakini mas em sua eterna ciência, katika em sua eterna visão, We are already built up. nós já estamos edificados. He has got his church. Ele já tomou para si sua igreja. In his prophecy. kwa sababu Por isso que em sua profecia, In the second big revelation. na sua segunda grande revelação, ele diz: edificarei a minha igreja, And the gates of the hell na milango ya kuzimu shall not e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. When he says shall not, alipo Quando ele diz não prevalecerão, because shall not. ni kwa é sababu porque não prevalecerão. Aleluia. The turmoil that we are passing. ya kwamba As turbulências que temos passado This is the tentatives of Satan. são tentativas de Satanás, But mas tudo está debaixo de nossos pés, iko katika miguu chini ya miguu yetu, because we are his body. porque somos seu corpo. of course, kweli Claro, We need to remain in precisamos permanecer em Cristo. We all need to remain Todos nós precisamos permanecer em Cristo, workable for us. para que essas palavras sejam realidade em nós. Not in Christ. Se não estamos em Cristo, Say that everything is under our feet. não podemos dizer que tudo está debaixo de nossos pés. Apenas quando estamos em Cristo, In the very person who with everything is under his feet. estamos na única pessoa em que tudo encontra-se debaixo de seus pés. Louvado seja o Senhor. Over all things to the church. akapwe Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. To the church. alipeana Ele deu à igreja. Body. ambaye ni mwili wake Qual é seu corpo? Of him. kukamilisha A plenitude daquele All in all. anayekamilisha que a tudo enche em todas as coisas. Universal filler. yeye Ele é o enchedor universal. All in all. anajaza Ele enche tudo em todos. We are the fullness of him. E nós somos sua plenitude. Hallelujah. Aleluia. So what we need to show in our meetings. kile O
que precisamos apresentar em nossas reuniões, em nosso viver diário, em nosso viver familiar, social life. em nossa vida social, The expression of the é a expressão das riquezas de Cristo. You yourself cannot express the full Por você mesmo, você não consegue expressar sua plenitude. The fullness is only expressed A plenitude só é expressa no corpo corporativo de Cristo. umoja wa wengi katika kanisa. we have here a little bit more, maybe 100. Aqui talvez tenhamos mais de 100 pessoas. Abu, how many chairs we have here? Five, How many chairs? five. Huh? Five. How many chairs? Chairs. Yeah. Chairs. 150? 20. So maybe we have 100 here. Labda tuko Talvez tenhamos 100 pessoas aqui. More. Amen. Amanhã teremos mais. We have Portanto, sources or riches because Christ temos 100 fontes de riquezas 100 kwa sababu Kristo por sua presença em nós. by one, we cannot Um a um, não podemos mostrar sua plenitude, sum of all mas a somatória de todos aqui mostra a plenitude. moja inaonyesha utimilifu wa Kristo. That's why Ndio kwa sababu Por isso que eu preciso de você, você precisa de mim, você precisa do seu vizinho, o seu vizinho precisa de você, porque juntos somos a plenitude de Cristo. so tell your neighbor ambia Diga ao seu vizinho, very much asante muito obrigado, because you complete me porque você me completa. that we may be the fullness of Christ. Juntos somos a plenitude de Cristo. Aleluia. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Aleluia. So we need one another. Nós precisamos uns dos outros para expressar a plenitude de Cristo. Aleluia. Quando sabemos disso, Caring much more for one another. tunaanza começamos a nos importar muito mais uns com os outros. Começamos a respeitar muito mais uns com os outros. Respecting much more one another. tunaanza kuheshimiana mmoja kwa mwingine. We start recognizing much more Começamos a valorizar muito mais uns dos outros. Kwa sababu Porque a plenitude de Cristo joy only when I am with all the saints. ninaweza deve ser desfrutada. sisi wote. Somente pode ser desfrutada quando estou com todos os santos. Louvado seja o Senhor. Mais um versículo, capítulo 3 de Efésios, versículo 18. Of Ephesians, Mlango wa 3 wa Efeso verse mstari 18. wa 18. Versículo Now you 18. understand these verses. Agora vocês devem entender esses versículos, Comprehend with all the a fim de poderdes compreender com todos os santos width and length and depth and height, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, to know the love of Christ which passes knowledge, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, you may be filled unto all the fullness of God. para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Hallelujah. Aleluia. Aqui temos um detalhe importante. Comprehend with all the saints. Compreender com todos os santos. Comprehend with all the saints. Compreender com todos os santos. ya kwamba A largura de Cristo, Length of Christ. o comprimento de Cristo, ya kwamba a profundidade de Cristo e a altura de Cristo. Aleluia. Because Christ is unlimited. kwa sababu Porque Cristo é ilimitado. We will, we may be filled and we may Vamos desfrutá-lo para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. jazwa na utimilifu wote wa Kristo. praise the Lord. Louvado So seja we o Senhor. begin, this conference with this Começamos essa conferência com essa porção da palavra. May the Lord keep blessing us for the next portion.
Oramos ao Senhor para que abençoe as próximas porções da palavra. Oramos ao Senhor que as igrejas na África, as igrejas no Quênia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia, expressem a plenitude de Cristo. Louvado seja o Senhor.